Ah, oi, tudo bem? Estamos de volta e hoje nós vamos falar de um assunto que não está no ensino médio, mas que alguns vestibulares por aí andam cobrando, que é hibridização. Então, é bom falar. Não é muito complicado, é até bem simplesinho, não é um monstro de 7 cabeças, bem simplesinho. Vamos lá. A hibridização mais cobrada, a mais importante, é a do carbono, porque podem ter 3 tipos de hibridização do carbono, SP, SP2 e SP3. Mas antes de falar exatamente o que é hibridização e como ela existe, por que ela existe, preciso te dar o conceito de nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica nada mais é do que ligação covalente ou um par de elétrons não ligantes. Como assim, Humberto? Vamos ver. Uma ligação covalente pode ser simples, dupla ou tripla. Não existe uma ligação quádrupla. Simples, dupla ou tripla. Uma delas vai ser uma nuvem eletrônica. Duas delas vão ser duas nuvens eletrônicas. Três delas, três nuvens eletrônicas. Então, um elétron, um átomo, na verdade, que faça duas ligações, uma simples e outra simples, vai ter duas nuvens eletrônicas, se não tiver nenhum par de elétrons não ligantes. Vamos ver isso por desenho, que é melhor. Essa molécula aqui você conhece muito bem, a H2O, é a água. Nós vamos contar quantas nuvens eletrônicas tem essa molécula. Vamos contar. Nuvem eletrônica, lembra, é uma ligação covalente ou um par de elétrons não ligantes. Vamos ver quantas ligações covalentes tem. Ele faz uma ligação covalente com um dos hidrogênios, o oxigênio, faz outra ligação covalente com o outro hidrogênio. Até agora já foram duas nuvens eletrônicas. Mas tem mais dois elétrons aqui. Tem mais 4 elétrons, na verdade. Eu tenho 2 pares de elétrons. Eles não estão fazendo ligação com nada. Eles só estão ali. Cada par conta também como uma nuvem eletrônica. Esses 6 elétrons do oxigênio são os 6 elétrons da última camada dele. Esse elétron do hidrogênio é o elétron que está na última e única camada dele. Então, a molécula da água tem uma nuvem eletrônica, uma ligação covalente, 2 nuvens eletrônicas, mais um par de elétrons, que eu não desenho aqui, mais outro par de elétrons. Então tem 4 nuvens eletrônicas. Vamos ver agora um outro exemplo. NH3 é a amônia. Vamos contar quantas nuvens eletrônicas o nitrogênio tem. Nitrogênio vai ter quantas nuvens eletrônicas? Tem um par de elétrons aqui sem fazer ligação. Tem uma ligação covalente aqui. Tem outra aqui. E tem outra aqui. Então, também 4 nuvens eletrônicas. Agora o dióxido de carbono, CO2. Você está percebendo que o carbono está fazendo uma ligação dupla com oxigênio e dupla com outro oxigênio. Então, você pensa, uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas e 4 nuvens eletrônicas. Mas não é. Uma ligação covalente, não importa se é simples, dupla ou tripla, vai ser só uma nuvem eletrônica. Então, isso é uma nuvem eletrônica ao redor do carbono e isso é outra nuvem eletrônica. Mas é dupla, não importa. Uma ligação covalente, simples, dupla ou tripla, não importa, vai ser uma nuvem eletrônica. Então, o carbono do dióxido de carbono vai ter 2 nuvens eletrônicas ao redor dele. E para que eu vou precisar disso para saber o que é hibridização? Humberto, o que você precisa saber, vocês estão no seu ensino médio, é se um carbono tem 4 nuvens eletrônicas ao redor dele, a hibridização dele vai ser sp3. Se ele tem 3 nuvens eletrônicas, vai ser sp2. Se ele tem 2 nuvens eletrônicas, vai ser simplesmente sp. Então vamos olhar nessa molécula aqui, que eu nem sei se existe. É uma molécula hipotética. Vamos ver quais carbonos têm quais hibridizações. Esse carbono aqui tem quantas nuvens eletrônicas ao redor dele? Ele tem uma ligação covalente, outra ligação covalente, outra ligação covalente e outra ligação covalente. 4 nuvens eletrônicas. A hibridização desse carbono primeiro aqui é uma hibridização do tipo sp3. Agora, esse carbono aqui, quantas ligações covalentes ele faz? Faz essa, faz uma outra, mas é dupla, não importa. Mais essa, ele faz 3 ligações covalentes, então a hibridização dele vai ser sp2. Esse último carbono aqui faz quantas ligações covalentes? 1 e 2. Mas é tripla, não importa. 1, 2. Então é só sp. E essa é a matéria que você precisa saber no seu ensino médio. Mas aí você me pergunta,
Humberto, eu sou muito curioso. Eu não entendo por que SP3, SP2 e SP. Eu não entendo o que vem a ser hibridização. Explique-me mais, Humberto. Você é muito curioso barra curiosa. Então agora eu vou te explicar por quê. O que é a hibridização, por que ela ocorre e como ela ocorre. Então vamos lá. A hibridização nada mais é do que você pegar um orbital e tornar ele híbrido. Olha só que bacana, você continua sem entender nada. Pois bem, você sabe o que é o orbital do modelo atômico atual. O orbital é o lugar onde tem máxima possibilidade de você encontrar um elétron. Não é mais as órbitas dos modelos atômicos de Bohr, Rutherford. Agora é o orbital. E a orbital S é diferente da P, que é diferente da D, que é diferente da F. Cada um vai ter um formato diferente. Hibridização vai ser simplesmente eu pegar um orbital, misturar com outro e surgir uma coisa. Vão continuar duas, mas elas vão mudar de forma. Um era assim, depois vai ficar assim, mais ou menos. Isso é uma mão, não tem formato nenhum. Não tome como base minha mão para desenhar formato na sua prova. Vão mudar. Uma era assim, vai ficar assim? Vão mudar. E é isso que vem a ser a hibridização. Eles vão mudar de formato. Então, eu vou misturar dois orbitais. Como assim, Humberto? Aqui eu tenho a distribuição eletrônica dos elétrons do carbono. Carbono, como você sabe, tem 6 elétrons. Então, essa é a distribuição eletrônica. Vamos colocar esses elétrons nos orbitais, porque você sabe agora o que são orbitais. Se você tem que ter um pouco mais de base nos orbitais, só vou explicar aqui mais ou menos. Nos orbitais você sabe que em cada orbital tem 2 elétrons. A capacidade máxima é de 2 elétrons. Um com spin positivo, outro com spin negativo, ou seja, eles ficam invertidos, para se anular, digamos assim. Então, no 1s2, a gente representa como um quadradinho. E isso a gente vai falar, um elétron está com spin positivo, outro elétron está com spin negativo. É como uma seta. É um 1 e um 1 invertido, não é bem uma seta. Isso representa os 2 elétrons no orbital 1s. E agora eu vou falar do 2s, porque o 1s não vai me importar. Vai ser da última camada que vai me importar, o 2s. O 2s é a mesma coisa. Tem 2 elétrons no 2s, então, um positivo, outro negativo. Agora o 2p. Você sabe que o p suporta até 6 elétrons. Mas cada orbital suporta no máximo 2. Então, o subnível 2p precisa ter 3 orbitais. 3 orbitalzinhos p. Então nós representamos 3 quadrados. Cada quadradinho desse suporta no máximo 2 elétrons. Mas a gente não vai colocando assim, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Não. A gente primeiro preenche os 3 e depois preenche de novo. Então vai ser 1, 2, se fosse 2p3, 3, se fosse 2p4, colocaria mais um aqui, 2p5 mais um aqui, 2p6 mais um aqui. E é isso que você precisa saber. Você também precisa saber, tá, não é só isso que você precisa saber, você também precisa saber que as ligações têm a ver com essa junção de elétrons. Os elétrons, por exemplo, se eu quiser fazer uma ligação, um elétron teria que se emparelhar com esse daqui, para agora o orbital ficar completo, porque aqui ele está desemparelhado, ele precisa de um outro elétron para ficar estávelzinho, bonitinho. Esse aqui também é a mesma coisa. Aqui não tem nenhum elétron desemparelhado, então não precisa de completar. Aí você percebe, olha só precisaria de 2 elétrons para deixar os elétrons desemparelhados emparelhados. O carbono supostamente só precisaria fazer 2 ligações para completar os orbitais pela metade. Não são vazios, pela metade. Mas você sabe que o carbono faz 4 ligações. Como isso funciona, Humberto? Se supostamente só cabem 2 elétrons. É isso que vem, você já deve ter estudado sobre energia de ativação. O que é energia de ativação? Se dá um pimba de energia para a reação acontecer. Nesse caso é a mesma coisa. Você vai dar um pimba de energia, para esse subnível, um elétron desse subnível vai desse orbital, um elétron desse orbital 2s aqui, vai pegar essa energia. Então ele vai ter mais energia do que o orbital realmente requer. Então ele vai pular para o orbital 2p, que precisa de mais energia. Ele tem mais energia, então ele vai pular para o orbital 2p. Ele vai vir para cá, ó. Ele vai vir para cá e vai deixar esse espacinho aqui vago.
esse espaço vai sumir. Vamos apagar esse vermelho aqui, vamos apagar esse vermelho aqui. Você deve estar percebendo agora que eu tenho 4 elétrons desemparelhados. Esse aqui perdeu um amiguinho. Esse aqui já estava sem amiguinho. Esse aqui já estava sem amiguinho. E esse aqui fugiu desse. Então eu tenho 4 elétrons desemparelhados, ou seja, dá para fazer 4 ligações. E é isso que não é hibridização ainda. Isso é simplesmente o átomo no seu estado ativado. Porque eu dei a energia de pimba, ativação. Agora, de fato, a hibridização. Aqui eu estou representando os orbitais da segunda camada. O que vem a ser hibridização? Lembra? É quando um orbital vai se misturar com o outro para mudar a forma. Vai ficar orbitais híbridos. O que vai acontecer? Um orbital S, esse orbital S aqui, vai se misturar ou com só um orbital P, ou com 2 orbitais P, ou com os 3 orbitais P. E cada uma dessas hibridizações vai receber o nome de SP, SP2 e SP3. Então vamos começar agora só com o subnível S, o orbital S, se misturando, se hibridizando, que é mais bonito, com apenas um P. Ele vai se hibridizar com apenas um P. É como se eu pegasse um balão e eu pegasse um outro balão. Eu estou dando um pouco de ar desse balão para esse outro balão, vai mudar a forma dos dois. Esse orbital S é redondo, você sabe que ele é redondo. Ele vai mudar a forma dele. Esse orbital P é mais ou menos uma coisa assim. Ele vai mudar a forma dele também. Eu vou tentar colocar um vídeo na descrição de um esquema 3D disso. É muito bom você ver. São 2 orbitais hibridizados. São 2 orbitais SP. Por que SP? Porque ele só se hibridizou, o S, com um dos P's. Se ele tivesse hibridizado com 2, seria SP2. Se tivesse hibridizado com os 3, seria SP3. Mas como foi só um, esse orbital agora vai ser um orbital SP. Esse também vai ser um orbital híbrido SP. E esses dois aqui, Humberto? Continua P, normal. Não se hibridizou. Continua com aquele formato de P. Então isso aqui é um P puro, esse aqui é um outro P puro. E isso aqui é a hibridização SP. Vamos ver agora a hibridização SP2. Na hibridização SP2, o orbital S vai se hibridizar com agora 2 orbitais P. Então esses aqui vão se hibridizar. Nós vamos ter agora 3 orbitais hibridizados e vai sobrar um Pzinho aqui puro. Esses 3 estão hibridizados, nós chamamos que esse é um orbital SP2, que misturou com 2 P's. Esse é um outro orbital SP2. E esse é um terceiro orbital SP2. Eu tenho 3 orbitais SP2, hibridizados, híbridos ou hibridizados, e um orbital P puro. Na hibridização SP3, simplesmente o orbital S vai se hibridizar, vai formar híbridos com os 3 P's. Então todo mundo vai se misturar. Eu tenho os 3 orbitais P perpendiculares entre si nos 3 eixos, e entra o subnível S lá e forma uma bagunça. Agora eu vou ter 4 orbitais SP3. SP3, SP3, e adivinha só? SP3. Todos estão hibridizados, não tem nenhum P puro. Aí você chega e me pergunta, obviamente, porque você é curioso barra curiosa. Mas Humberto, qual é a grande diferença entre SP1, SP, SP2 e SP3, Humberto? Simplesmente isso. Os orbitais hibridizados, eles vão fazer ligações sigma. Os orbitais não hibridizados vão fazer ligações pi. Você sabe a diferença? As ligações sigma são aquelas em que os orbitais se encontram frente a frente. As ligações pi são aquelas que eles dobram para formar, eles ficam perpendiculares para se juntar, ou seja, é mais difícil. As ligações sigma são sempre as primeiras. Se, por exemplo, eu tenho HOH da água, só tem uma ligação. Ela é sigma. Sigma é esse formato aqui. Mais ou menos isso. Esse é o formato do sigma. Do pi, obviamente, você sabe pi, né? Pi, na letra grega. Sigma e pi. Como essa é só uma ligação,
a ligação é sigma. Essa também é só uma ligação, essa ligação também é sigma. Mas lembra daquela, por exemplo, O, C, O? Eu tenho duas ligações. A primeira ligação, qual que é? É sempre sigma. A segunda ligação e a terceira ligação são sempre π. A primeira é sigma, o resto é π. Aqui é sigma, o resto é π. Você já deve estar começando a mexer na sua cabeça e perceber por que agora os carbonos com 4 formam sp3, com 3 formam sp2, com 2 formam sp1. É a mesma molécula que eu mostrei no início do vídeo. Vamos ver agora aqui quantas nuvens eletrônicas cada carbono vai ter. Primeiro, lembra? Tem 4 nuvens eletrônicas. Mas agora você não vai ver só pelas nuvens eletrônicas, você vai ver pelas ligações também. Está fazendo ligação com 4 elementos diferentes. Uma e uma. Então, todas as 4 são sigma. Todas as 4 ligações são sigma. Então, ele vai precisar de 4 orbitais hibridizados. Quando que isso vai acontecer? Quando o S se hibridizar com todos os 3. Por isso que o carbono com 4 nuvens eletrônicas tem uma hibridização sp3. Agora esse carbono com a hibridização que você sabe é sp2, mas por quê? Ele está fazendo 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Mas ó, uma ligação sigma, outra ligação sigma, uma ligação sigma e uma π aqui, porque é dupla com o oxigênio. Uma delas é sigma, a outra vai ser π. Ele está fazendo 3 ligações sigma. Então o orbital S precisou se hibridizar com 2 orbitais π, para sobrar 3 hibridizados e um π puro. O π puro para fazer a ligação π. Os hibridizados para fazer a ligação sigma. Então essa aqui vai ter hibridização sp2, porque precisa de 3 sigmas. Mesmo caso com esse carbono, ele precisa fazer uma ligação sigma, outra ligação sigma, mas sobraram 2. Já fez uma sigma com nitrogênio. As outras 2 só podem ser π. Então precisa de 2 sigmas e 2 π. Vai precisar de 2 hibridizados e de 2 não hibridizados πs puros. Por isso que esse aqui o S só vai ter se hibridizado com um π. Os outros 2 ficam fazendo π, fazendo sigma. Essa hibridização é a hibridização simplesmente sp. Outros elementos também fazem hibridização, mas um que você precisa saber para a prova, que é o mais complicado, ó só, é o carbono. Você agora entendeu por que o carbono faz hibridização e o que é hibridização, que é o mais importante. Obrigado por assistirem, clique em gostei, adicione aos favoritos e compartilhe com os amigos. Os links vão estar na descrição para você acessar o site das Risadas, curtir no Facebook e seguir no Twitter. Tchau!